trazendo então a palavra de Deus, né, podendo compartilhar dessa bênção, né, desse momento de comunhão entre irmãos. Nós que nesse momento estamos transmitindo ao vivo para todo o planeta, para a honra e glória do Senhor, nesse bate-papo edificante, nesse quinto ao vivo, que tem muito a nos edificar hoje, já com a presença aqui do nosso irmão, o apóstolo da Igreja do Senhor Jesus, nosso irmão Sérgio Roberto Alves, e também presente aqui conosco hoje para esse quinto ao vivo. Você que está aí ligado na programação, você que está podendo desfrutar desse momento ao vivo, né? Glorifica o nome do Senhor. E é uma grande satisfação que hoje nós estamos aqui também com a nossa irmã Bárbara, que tem participado durante esses 2 anos de programa conosco, sempre trazendo um parecer, né, da psicologia relacionado à edificação que Deus tem feito, né, na vida de todos aqueles que têm crido, né, de todo o coração, que têm aceitado Jesus, que têm obedecido, né, e tem trazido essa experiência como psicóloga, né, e como cristã, para que você, ouvinte, nós, convidados, todos, né, possamos sim estarmos desfrutando, né, e buscando sim seguir a direção do Pai, seguir as ordenanças do Senhor. E um tema que hoje o Senhor traz, né, a todos nós, já com a presença aqui do apóstolo e também, né, da psicóloga Bárbara, de fundamental importância para que a gente venha entender, né, um pouco o processo, né, em relação aos ídolos, né, que são gerados. O que são ídolos? Já que você tem ídolo e eu tenho ídolo, de que maneira os ídolos se manifestam? Será que você realmente tem dado todo o reconhecimento, né, toda a honra, toda a glória ao único Senhor e Salvador, que é Jesus? Isso, nesse nosso bate-papo hoje, você que está ligado, você que realmente tem a oportunidade, até agora, nesse momento, de fazer um telefonema, de ligar para a pessoa que você realmente, que o Senhor te colocou no encargo de apacentar, e que você possa agora fazer um telefonema, que você possa mandar um e-mail e avisar o maior número de pessoas sobre esse momento em que nós estamos ao vivo, para a honra e glória do Senhor, através aí desse veículo que, com muito esforço, muito amor, muito carinho de toda a equipe do Ministério Menoná, de todo o envolvimento dos irmãos que têm orado, jejuado, e Deus sabe, meu irmão, minha irmã, você que tem se colocado aí como atalaia na obra do Senhor, que você possa ter paz no teu coração, que Deus vê todas as coisas. E já ouvi que o galardão, né, para o intercessor é muito grande. Então que você possa realmente continuar nesse teu encargo aí, né, nessa tua função que o Senhor colocou, e que nós possamos sim, né, como todos no encargo de evangelistas, que nós possamos sim estarmos levando, né, essa boa nova esse momento. Porque hoje esse assunto, né, realmente nós estamos muito animados, né, porque é um assunto que corta, né, e primeiro em nós aqui, essa abordagem hoje do Senhor, eu tenho certeza que vai ser muito importante para nós relacionarmos aí com o nosso dia a dia, né, com as coisas, as funções, né, que geram essas emoções, né, e que a alma se manifesta, fazendo com que nós venhamos a ter tantos efeitos colaterais quando, né, nós estamos voltados, né, para o Senhor, e que o Senhor tem realmente trazido sempre nesses programas, no Quinto ao Vivo, sempre um assunto de fundamental importância para a nossa edificação como corpo, sempre lembrando da obra única de Deus, né? Então você que está ligado aí, siga divulgando esse canal aí, o assista ao vivo, né, o player da Bíblia, e que você possa desfrutar desse momento aqui com o Senhor. Mas já trago para os irmãos aí uma palavra, né, iniciando antes de passar aqui para o apóstolo, que está capítulo 6, versículo 4.
e convido a todos para que a gente faça uma oração, leitura, você que está em casa, no trabalho, você que está aí animado, né? Que você possa repetir as palavras do Senhor, porque a palavra está aqui na Bíblia. Atos 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 7. Atos, versículo 7 agora. Crescia a palavra de Deus. Se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oh, glória! E aí, meu irmão? Ao vivo aqui para todo o planeta, glória a Deus, satisfação total, né? Nós aqui como membros do corpo, como TV, Estúdio Muriá, nessa batalha espiritual que o irmão tem acompanhado, tem visto, mas hoje, para honra e glória do Senhor, estamos aqui ao vivo, né? Podendo hoje, com a participação também do Estúdio Mespa, nessa colaboração, dessa equipe toda aí, né, que o senhor tem trazido. Uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Web Menorá, que não têm a fé no verdadeiro Deus, estão em incredulidade. E isso gera uma série de desejos, planos, intenções no coração humano, porque nenhuma alma vive sem o ídolo. Nenhuma alma. A alma foi projetada para ter um Senhor por Deus. E se essa alma não tem esse Senhor, ela tem que produzir um Senhor falso, mas é um Senhor para ela. E esse Senhor é o ídolo, ou os ídolos. Porque o ídolo não satisfaz, então tem que criar mais um ídolo. 2 ídolos não satisfaz, tem que criar o terceiro ídolo. E à medida que passa o tempo, a insatisfação humana vai gerando uma série de ídolos que vai colocá-la numa cova muito profunda. E só Cristo e seu sangue poderoso e seu nome poderoso pode livrá-la deste processo de degradação e de mortificação do seu ser. Só Deus pode interromper um processo de mortificação do homem. Ninguém, não há dinheiro nesse mundo que você compre vida divina, natureza divina. Diga-me onde tem para vender que os ricos estariam em primeiro lugar no reino dos céus, sem precisar se humilhar para Cristo. Eu quero ver. O preço é caro? Não é caro. É uma pechincha. Basta ser simples e humilde e aceitar o senhorio de Jesus Cristo. Estará livre dos ídolos, estará livre da morte, estará livre do lago de fogo. E se for crente, se humilhar para Jesus, estará livre das trevas exteriores. Então sai desse final de era de graça com muito sucesso e vai para o reino de Deus. Quem não desejaria isso no seu coração, principalmente os que conhecem o Evangelho pleno, que é o Evangelho do reino de Deus? Todos gostariam de ter esta maravilha estampada em suas vidas. Mas, por a maior parte dos cristãos ignorarem a plena verdade de Deus, conhece apenas em parte aquilo que é suficiente para uma salvação, mas o Senhor continua revelando através das cartas, dos livros de Atos, do livro de Atos, dos apóstolos e das cartas. O Senhor não parou na salvação. Inclusive Jesus pregou o Evangelho do Reino. Muitas vezes está relatado nos 4 Evangelhos, onde ele chega para os discípulos e diz, no capítulo 16 de Mateus, Jesus disse: Pedro, quem diz
o que tu acha que eu sou? Quem eu sou? E ele respondeu, porque Deus naquele momento, naquele coração singelo, naquele coração de um homem simples, Deus achou lugar para jogar uma fagulha de sabedoria e de revelação naquele coração. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali começou a revelação do reino de Deus, que havia servos e senhor, um senhor e muitos servos. E aí Jesus disse: sobre esta pedra, Pedro, edificarei minha igreja. A primeira vez a palavra igreja, quando você ouviu essa palavra antes de Mateus 16? Quando? Você nunca ouviu falar essa palavra. Essa palavra veio do terceiro céu. É do dicionário de Deus. Não é nossa. Então, essa palavra igreja é uma palavra que quer dizer a reunião dos regenerados de Deus. Não é dos plenamente salvos. É a reunião dos regenerados de Deus, que engloba os que estão imaturos, os que estão mediamente maturos e os que estão maduros. Porque quanto ao estágio espiritual, a igreja tem grupos heterogêneos. Mas quando o Senhor terminar esta obra no final da graça, o que vai ocorrer? O Senhor vai tirar somente os que amadureceram em vida para reinar com Ele. Então, aqueles que se prepararam e creram em Deus e viveram por fé e negaram a vida da sua alma, negaram os ídolos, esse vai receber um prêmio que Jesus chama de galardão. Então, o Senhor vai recebê-los nessa nova dispensação. A fita inaugural desse reino vai ser cortada. A partir dali cai o governo humano para sempre. Todo mundo passa a ser servos e adoradores de Jesus Cristo, o Rei Universal. Termina essa coisa toda suja que a gente vê todos os dias por aí. Essa corrupção, essa imundície que hoje está no mundo. E convenhamos, você não anela, você não deseja ardentemente esses momentos? É por isso que eu estou aqui hoje. Senão não estaria. É porque eu preciso me negar para que Jesus reine na minha vida. Se você não se negar, Jesus não vai reinar na sua vida. E a melhor posição, a mais elevada, a mais elitizada no universo, é ser vencedor. Não tem cargo melhor e maior que esse. Você pode achar que ser um presidente dos Estados Unidos seja uma maravilha. Não é. Ser presidente do Brasil, ser um governador de estado, não é. Hoje, se você conversar na roda dos demônios e dos espíritos caídos, se você conversar junto com os anjos de Deus, os mensageiros de Deus, eles vão dizer para você que a coisa mais estimada e mais grandiosa que Deus tem para o homem é ser vencedor. Você crê nisso? Se não crê, tem que ir nas Escrituras para aprender essas verdades e recebê-las com fé no teu coração. Então, nós estamos falando aqui hoje de idolatria. Aí você olha o conceito natural de idolatria. Tudo que tu coloca na frente de quem é digno de receber o amor em primeiro lugar do teu coração. Tudo que está na frente de Deus, na escala de liberação de afeto e amor do teu espírito e da tua alma, é ídolos. Pode ser coisas, pessoas, organizações, dinheiro, canudos, diplomas, profissão, seja lá o que for, carro, animal, familiar, amigos, professores, mestres,
filósofos, sei lá o que é. Mestres ascensionados, que nada mais é do que espíritos malignos, que se intitulam como ensinadores do oculto, mas não vem de Deus. Eu quero dizer para você que um mercado ignorante compra a matéria ignorante. E hoje quem mais vende materiais instrutivos na área do ocultismo, quem são as pessoas que compram? As que não conhecem Deus. E estes são ídolos, esses são formadores de opiniões. Então o mercado se abre porque tem consumidores sóbrios. Aí você vai dizer, mas os escritores espirituais de Deus não vendem tanto livro quanto os filósofos, quanto os que têm crenças opostas à fé cristã. Pois bem, e isso aí não quer dizer que a realidade e a verdade está com ele. Deus sempre disse que o povo dele era um pequeno rebanho. E também Jesus disse que ele só revela essas coisas para quem ele quer. Para quem ele chama, para quem ele escolhe. Então não é para qualquer um. Agora, se você me perguntar o que tem dentro de uma pessoa que faz de Jesus te escolher, eu não sei te dizer. Mas você descobrirá isso na eternidade. O que importa é que nós já fomos escolhidos, agora vamos nos negar e abandonar os ídolos. E vamos nos converter ao Deus vivo para servi-lo. Porque já conhecemos a verdade. Não precisamos mais receber absolutamente nada de Deus, de esclarecimento para abandonar ídolos e servir o Senhor. Porque se você ama ídolos, não serve o Senhor, vai servir os ídolos. Não? Então nós chegamos aqui num momento em que colocamos uma carga sobre a tua vida, falando essas coisas. Não! Nós estamos aqui desafiando a nós mesmos, pela verdade, a tomar atitudes de coragem e de atitudes até de violência contra nós mesmos. Porque Deus está te esperando para te servir Ele. Ou você acha que Deus é só doador e não é receptor do servo? Mas o Senhor quer minha fidelidade. O Senhor quer o meu amor, o meu temor. Ele está esperando isso de nós. Amém? Oh, glória! Que bênção, hein? Também agora participando desse Quinta ao Vivo, nosso bate-papo edificante. Nossa irmã, Bárbara, podendo hoje trazer esse compartilhar aí para você, para cada um de nós, relacionado a toda essa verdade, né, liberada aí pelo irmão através da palavra de Deus, que tem tocado, né, tem possibilitado o crescimento, né, para cada um de nós, que esse crescimento realmente nessa era de graça, onde se nós invocarmos, né, se nós pedirmos, chegarmos na presença do Pai, clamarmos a Ele, Ele vai poder realmente nos dar toda a graça necessária para que a gente realmente venha a discernir, né, e superar toda a tribulação necessária, toda a situação, todo o arranjo que Deus tem trazido para cada um de nós. E antes de passar para a irmã Bárbara, eu já agradeço aí, né, a todos os ouvintes da rádio, os telespectadores da TV, pela audiência, pela divulgação, pelo carinho que tem realmente todos se colocado à disposição do Senhor aí para realmente que possibilite então essa expansão, né, dia a dia, mês a mês. A audiência da TV Menorá tem aumentado, né, então esse crescimento realmente é do Senhor, né. Nós estamos aqui hoje regando, né, plantando e regando, e glorifico o nome do Senhor aí por cada vida, né, por cada ouvinte, por cada computador ligado nesse horário aí. Que Deus abençoe ricamente tua casa, tua empresa, onde quer que você esteja agora, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todo esse equipamento aí que o Senhor está disponibilizando, né,
e que muitos computadores, né, que muitas famílias, muitas pessoas possam realmente receber toda essa verdade, né, como o irmão colocou aqui, nosso irmão e apóstolo da Igreja de São Jesus, Sérgio Roberto Alves, sobre as vontades, né, as nossas vontades naturais, né, as vontades da alma, né, o negar-se, e que nós possamos sim estarmos refletindo sobre isso, abrindo nosso coração, renovando a mente. E também, né, um abraço aí, eu estava acompanhando aqui no monitor aos irmãos da Itália, né, os irmãos da Itália desejam aí, né, que tudo de bom possa estar acontecendo na vida de todo aquele que coloca o reino em primeiro lugar, né? Que o Senhor Jesus possa estar aí. Saudações da Igreja de São Jesus na Itália. Glória a Deus. Irmã Bárbara. Amém, irmãos. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez junto com todos neste programa. Mas, na verdade, todos os aspectos que o nosso apóstolo colocou são pura realidade, para nós faz muito sentido. Mas, na verdade, não faz sentido muito para o homem natural, né? Porque o homem, na verdade, ele é imediatista, ele busca modelos, né? Inclusive o modelo adâmico é um modelo que ainda é seguido, que é a busca do poder, né? A busca de ser importante, de ser famoso. Por isso, o modelo dele, ele estuda, ele galga, né, cursos e cursos para que ele possa ser famoso, ser importante. Então, ele quer o poder. E ele quer ser idolatrado, e tem ídolos também. Porque ele vai buscar o modelo desses ídolos para poder se fazer também um idólatra, né? Então, a gente vê isso, que inclusive, isso é uma história, faz parte da história da humanidade. Se nós pensarmos assim, quando o Cristo veio, né, para a Terra, ele não foi reconhecido, ele não foi acolhido, né? Na verdade, porque esperavam alguém que viesse com muito poder, né? Com ouro, com coroas, e Cristo entrou, né, com um jumentinho, na sua humildade, na sua simplicidade. Isso está muito longe do ser humano, porque o ser humano não tem esse reconhecimento, e eu acredito que eu também não tinha isso, porque nos falta a informação, que em primeiro momento a gente tem que ter o conhecimento, e depois tem que buscar a verdade, para que nós possamos nos transformar de um homem natural a um homem espiritual. Não é fácil, não é fácil. Mas nós temos que entender assim, o que eu vou querer do meu viver? Eu quero viver, né, um período curto com um falso viver, onde essa busca de poder, essa fama, ela é uma coisa muito temporária, e mesmo dentro da humanidade, vocês podem ver, analisando, tem pessoas que ficam no poder 3, 4, 5 anos, daqui a pouco caem e vão lá para baixo. Porque, na verdade, não é um poder genuíno e verdadeiro. Isso é um poder do maligno. Porque ele nos seduz, ele nos engana, e nós nos deixamos ser enganados pela nossa fraqueza e pela nossa fome de poder. Então, nós precisamos estar muito atentos, que eu não tenho que querer o de agora, eu tenho que buscar a verdade pura e plena, né? E eu estava pensando assim, olhando um pouquinho aqui, né, em Efésios 5, que diz assim, né, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, nós precisamos buscar novos modelos, nós precisamos buscar Cristo como simplicidade, como exemplo de amor, de fraternidade, para que a gente possa se reconstruir e buscar ter novas metas. Eu penso que não é fácil, eu sei que é difícil, porque nós estamos sendo bombardeados, é a palavra, por falsos modelos, por seduções, né, para que a gente possa se corromper e não buscar aquela voz natural que está dentro de cada um de nós, porque nós temos que acreditar que tem um Cristo dentro de cada um de nós, que tem uma centelha do Criador, e que nós possamos buscar isso e ter fome de poder buscar esse movimento novo, para que a gente possa não estar temporariamente, como disse o nosso apóstolo,
daqui a pouco isso tudo vai acabar, vai tudo desaparecer. Então, vamos buscar, mesmo que seja um trabalhar, né, mais profundo. Nós temos que mudar modelos, padrões de comportamento, crenças, né? Nós temos que mudar todo o pensar, o racional, porque a palavra logos, ela nos limita muito. Nós temos que buscar a palavra que vai nos trazer a revelação, que vai nos trazer a verdade. E isso é importante que a gente possa se permitir fazer isso. Então, uma questão hoje, eu penso que esse programa está sendo muito importante, porque é uma forma de fazer um alerta para as pessoas, para os nossos irmãos, para que eles possam redecidir as suas vidas, reorganizar as suas vidas, para que possamos ainda em tempo reorganizar e buscar a verdade, para que nós possamos nos tornar um homem natural, um homem verdadeiro, e não um homem natural. Porque isso só vai nos tirar do nosso encontro com Cristo. E penso que todo mundo, né, lá no fundo, é essa a nossa vontade, de podermos estar com o Criador, estarmos com o Pai Celestial nas bodas do Cordeiro. Ô, glória! E Deus é bom, né, irmão? Tava vendo, assim, que esse momento, assim, da TV Melhorar, operando para você melhorar, né? Vendo daquele encontro lá em Glorinha, né? Que o irmão largou essa aí, né? Rádio Melhorar operando para você melhorar, né? Às vezes o irmão acha que fui eu, né? Não, foi o apóstolo mesmo aqui, o irmão, lá no encontro em Glorinha. E é uma operação mesmo, né? Porque essa operação aí é divina, né? Se operar aí é do Senhor, e hoje o Senhor está operando, porque é aquela coisa, né? Deus é bom, eu faço a obra, mas não mexe comigo. Não mexe nas minhas coisas, né? Não mexe naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, né? E na realidade, estava refletindo aqui, né, com o compartilhar dos irmãos aí, e estava pensando como é que será que o telespectador está pensando, o que o ouvinte, né, tá sentindo agora nesse momento, você que está em casa, aí no trabalho, enfim, você que está acompanhando esse programa, e vai acompanhar na reprise, né, é segunda, meio-dia, segunda-feira, meio-dia, a reprise desse programa aí, fique ligado na programação da TV Melhorar, tá aí, pãodejuda.com.br, P-A-O, pão, D-E-J-U-D-A, pãodejuda.com.br. E aí eu estava refletindo aqui, né, pensando assim, né, que em determinados momentos a gente acha que não tem mais ídolo, que está curado, né, eu estou bem, imagina, estou tantos anos na igreja, né, estou isso, estou aquilo, e a gente acaba caindo aí, né, em ciladas do astuto, né, e todo aquele que crê que é batizado, né, e é salvo, né, para ser tocado precisa da permissão de Deus, né, tocado por Satanás, então quer dizer, só com a permissão de Deus, então é Deus que permite, né, as provações, né. E tem um versículo que está em 1 Samuel 15, vou dar aos irmãos aí em casa estar acompanhando, né, o livro do Antigo Testamento, 15, 23, muito conhecido da igreja, né, e começa que, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, muito ouvi, muita pregação sobre rebelião, né, desse versículo aqui da palavra, né, do profeta Samuel. Mas interessante hoje, nesse nosso quinto ao vivo aqui, né, a sequência desse versículo, que é, vírgula, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Ponto. Olha que interessante isso. Na sequência passa para o irmão comentar. Mas na sequência ainda diz assim, ó, ponto, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E na realidade, né, que lindo e complexo e que maravilhosa é essa obra de Deus, né? Porque até naturalmente falando, todo mundo quer ser rei, né?
até automaticamente falando, né? Mas, nem que seja um nem que seja um reizinho, né? Mas na verdade o que que acontece, né? Para ser rei, né? Para ser rei, eu preciso o quê? Obedecer ao Senhor. Eu preciso aceitar a palavra do Senhor. Eu preciso fazer o que Deus manda. Eu preciso reconhecer o único rei que é o Senhor. E aqui o Senhor diz para que não sejas rei. Ele rejeitou para que não sejas rei. Porque na verdade o Senhor rejeitou e rejeita todo aquele, né, que rejeita ele, rejeita a palavra dele. E muitas vezes nós achamos que não, né? Então eu deixo aberto para o irmão comentar, né, essa questão da obstinação, da idolatria, né? Porque hoje a gente tem vivido situações diárias, né? Situações muito do nosso dia a dia, em que, e eu vejo isso na vida da igreja, né, irmãos, com os nossos próprios irmãos aí, porque da cegueira que pode estar batendo na vista de alguns irmãos, de irmãos que podem estar fora da posição, sem saber, como tantos anos ficou, né, Saul, e que a gente possa realmente compartilhar com os nossos irmãos hoje, porque o objetivo daqui desse Quinta ao Vivo aí é justamente que se Deus está falando sobre isso agora, é porque a gente tem a opção agora, nesse momento, hoje, de orar, de decidir, de reconciliar com Deus, né, e de estar na posição, né, porque todo mundo quer que caia 1.000 do nosso lado, 10.000 da nossa direita, e que a gente não seja atingido. Isso aí eu tenho certeza que você quer, porque eu também quero. Mas para isso acontecer, nós temos que estar na posição, né? Então deixa para o nosso irmão e apóstolo aí comentar esse versículo, essa parte aí que realmente mexe, né, com todos nós. Amém. É o seguinte, essa questão como tu falou aí, todos os que conhecem os conselhos de Deus, a palavra, e rejeita a palavra, ele não rejeita a palavra, ele não rejeita uma letra, ele não rejeita um princípio, ele rejeita a pessoa de Deus. Quando um líder, um pregador, ele não é pleno para pregar a palavra de Deus, e ele prega parte da palavra de Deus, ele está rejeitando parte de Cristo, e não parte da palavra. Então nós temos que primeiro deduzir e ficar consciente de que o nosso erro atinge a pessoa de maior autoridade no universo, o dono de todas as coisas. Deus, em muitos momentos, ele olha para a nossa debilidade, fraqueza, e usa de muita longanimidade, muita misericórdia, e não nos julga segundo as nossas loucuras e insanidades. Porque nós não conhecemos realmente o teor dos nossos erros, não temos uma revelação. E Deus trabalha com esta obra subjetiva do Espírito, da palavra, para purificar o santuário. Porque é plano dele fazer assim, com paciência, com longanimidade, porque ele conhece o dano que a vida do primeiro Adão causou a todas as gerações subsequentes. E quando Cristo esteve na terra, Deus experimentou na carne o que é esse mundo, o que é o pecado, o que é o encarceramento por demônios. E é por isso que Deus usa de grande misericórdia e longanimidade com os crentes. E Ele espera anos, às vezes, num processo em que Ele arranja tribulações e quebrantamentos e aflições para trabalhar dentro do coração daquela pessoa para vencer pequenas partículas dessa natureza pecaminosa lentamente, aquele processo. Porque Deus poderia dar uma martelada e terminar com tudo, mas a pessoa não suportaria o impacto da retirada brusca de uma natureza e de
uns valores psicológicos que ela tem, formados e sedimentados, ela ficaria louca ou perdida completamente neste mundo, desorientado. Então Deus, como conhece o processo de santidade e de mortificação, Ele também sabe como fazer essa desmortificação. É um processo lento, né? Agora, o que o versículo você falou, que a obstinação é a idolatria e cultos a ídolos do lar. O que Deus está falando num primeiro plano? Porque a gente pode entender isso nos dois aspectos, na espiritual e na natural. Mas, na verdade, o mais importante aí é que os ídolos estão na nossa carne, a nossa casa de barro. Nós somos uma casa de barro, nós somos um lar. Dentro de nós mora o espírito, mora a alma e o corpo junto, né? O homem é tripartido. E nesta carne deveria estar totalmente santificada, mas não está contaminada e corrompida. Então, esses seres espirituais que moram na carne, eles formam uma série de artimanhas enganosas e sutis e faz com que a formação mental daquela pessoa acredite, creia em coisas mentirosas e enganosas. Por exemplo, de que ele é importante, de que ele tem virtude, de que ele não pode ceder, de que ele... Enfim, aquilo forma uma série de opiniões e pareceres que ficam imprimidas nas emoções e na mente da pessoa, de como ela deve agir e reagir diante de qualquer coisa na vida. Isso é uma formação de uma vida, às vezes. Bom, para mudar esse aspecto, a Bíblia fala que tem fortalezas mentais, lá em 2 Coríntios 10, do primeiro versículo até o 6. E é ali que está o problema. A obstinação nada mais é do que uma fortaleza mental. O que é uma fortaleza mental a nível de esclarecimento espiritual, segundo aquilo que eu tenho do Senhor? É a conjugação, conluios, reuniões, acordos de vários espíritos malignos, fora e dentro da pessoa, que tentam subjugar aquela alma para que o inimigo consiga atuar no meio natural através dela. Isso gera desde o ventre, aquilo vem se desenvolvendo, né? Porque a criança com 4 meses já ouve o que tem lá fora, já sente o que tem lá fora. Então isso não é um processo que começa com 18 anos, com 15 anos. Isso já vem na nossa natureza pecaminosa. E ali então eles começam a fazer acordos entre espíritos dentro da mente, fazer cadeias de pensamentos. Então há campos de forças dentro da mente da pessoa que está impregnada de uma energia de morte. E essa energia de morte tem mensagem, tem pensamento, tem sentimento, tem opinião e está formado. E quando eles fecham um canto, uma parte daquela mente, a luz divina chega ali e não penetra, porque é a mesma coisa que muitas pessoas fazem uma barreira abraçada uma na outra e formam uma muralha onde ali não deixa penetrar a luz divina que esclarece, que dissipa as trevas, que tira o engano e coloca a pessoa na realidade. Então Satanás cuida muito de determinadas áreas da nossa vida com fortalezas mentais. Como desmanchar isso? Atenção, ouvinte. Segundo a orientação da palavra de Deus. Está na Bíblia também, no mesmo trecho que eu citei, logo depois que fala das fortalezas, o Senhor Jesus diz que nós temos que levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Na verdade, essas fortalezas são as crenças, né, irmão? São as crenças mentais. São os padrões de comportamento que a pessoa assume e acha que é aquilo que é o verdadeiro. Exatamente isso. As tradições humanas, a maneira de viver, né? É obra do maligno. Mas isso é uma coisa tão fechada. É a mesma coisa que a pessoa fazer uma cápsula dentro da mente da pessoa, que ali a luz de Deus não penetra. Isso é uma verdade absoluta. E aquilo fica ali gerando uma série de energias para a pessoa agir e reagir durante longos anos da sua vida. E só medidas radicais, por meio da fé,
de a pessoa ter coragem de se auto-enfrentar para romper. E só a fé pode causar esse impacto destrutivo das trevas na mente dela. E digo, não, eu vou obedecer a Deus contra a minha vontade, eu vou sofrer, eu vou perder, eu vou ser escarnecido, eu vou ficar, se precisar perder tudo, eu perco. Essa pessoa que toma tal atitude, tal decisão diante da palavra de Deus, essa vence as fortalezas e essa vai ser um vencedor. Né? Então, porque aí ele acaba com toda a idolatria que governa o campo mental dele, que atrapalha, né? E tem mais coisas importantes sobre as fortalezas mentais. Mesmo depois que elas são desmascaradas dentro de nós, pela luz da palavra de Deus, ainda assim é difícil de se livrar dela. Mesmo que eu tenha consciência de que fui enganado durante 20 anos da minha vida com um princípio e uma crença, e eu ainda olho a verdade, aquilo já me iluminou, eu já fui exposto que estou enganado, mas quero mudar e não tenho força. E aí? Então, as fortalezas mentais, mesmo depois de vencidas com a luz de Deus, elas ficam fazendo uma pressão dentro da mente da pessoa para dar desânimo, desmotivá-la e dizendo o tempo inteiro, tu não vai vencer, tu não vai sair do buraco, tu não tem força para isso é impossível. Então, essa atitude mental impregnada de desesperança, que é uma fortaleza, que as fortalezas produzem, isso aí, então, é uma outra barreira que ela tem que enfrentar, já mesmo sendo já iluminada. Né? Então, se ela não tiver um apoio de pessoas maduras na fé e de uma força espiritual de Cristo, mediante a oração intercessória por ela mesma, mediante o clamor, o rogar dela mesmo diante de Deus, ela não sai da dificuldade. Nesta era não, só na outra. Amém? E assim, né, irmão? Olhando aqui, Filipenses 1:16, né? 15, ele fala, né? O apóstolo Paulo, ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, como que nós vamos fazer para poder nós vencermos isso que recém nosso irmão falou? Embaraçando sempre o escudo da fé. Então, nós precisamos ter esse escudo conosco, com o qual podereis apagar todos os dardos, todas as tentações inflamadas que vêm do maligno. Porque ele nos mina, porque ele nos quer para o lado dele. Então, ele quer que o terreno dele, né, o reino dele seja imenso e grande. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui ele diz o que temos que fazer, né, irmão? Aí diz, isso aí são as armaduras de Deus, que está em Efésios 6, né? Sim, 6. E aí, isso é uma maneira assim de... Nada mais é do que a pessoa ler, entender e praticar. As armaduras se formam na gente assim, desta forma, né? Pela fé. E aí sim os ídolos caem por terra. Ô, glória! Atenção, ouvintes, telespectadores, você que está ligado aí, nesse quinta ao vivo, bate-papo edificante. Tá aí então, sugestão do Espírito, 1 Coríntios 10. Por tudo isso que foi dito, meus amados irmãos, né? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Está escrito aqui, 1 Coríntios 10, 14. Isso corta primeiro aqui no irmão que vos fala. Glória a Deus, né? Pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse quinta ao vivo, hoje falando sobre esse assunto. E também aqui, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Versículo 12. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Glória a Deus, que bênção, irmão. Nesse
mundo, né, cheio de convites, de seduções, nesse dia a dia, né, de muita corrupção, porque é dentro e fora, né, como foi abordado hoje nesse riquíssimo programa, né, lembrando você, ouvinte, telespectador, que nós estaremos reprisando esse Quinta ao Vivo pela TV Web Menorá, né, um canal gravado, eu creio, né, que é na página inicial, né, do Pão de Judá. E agora está rodando 24 horas. Que tá, não, vamos passar aqui para o nosso irmão, né, vamos fazer esse momento aqui de divulgação da TV, né, que é um momento realmente de muita alegria, né, para todos nós, membros do corpo, que começou com a fita cassete, né, irmão? Vamos voltar no túnel do tempo aqui, né, com o nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto. Não, capaz, né? Só faz 20 anos, né, irmão? No tempo da fitinha cassete que parava a administração para virar fita, né? Eu vejo o clec, às vezes tem uns cortes nas gravações antigas, a gente não sabe por quê, porque era fita, depois virou CD, né? Então, na verdade, hoje a tecnologia avançou, né, e chegou também no Ministério Menorá, graças a Deus, que hoje está disponível aí para todo o planeta através do site pãodejudá.com.br. Divulgue e faça parte da expansão. Irmão, conta para nós essa história toda e como é que está a TV agora? De fato, a TV Menorá, canal gravado, está no ar 24 horas. Obviamente que nós temos que repetir muitas vezes a programação nova, né? Mas eu creio que a experiência que nós fizemos aumentou o número de acessos incrivelmente e no número de pessoas que ficam firmes, o número de computadores que estão ali acessando ficam estáveis. Então, eu senti que aos poucos nós vamos aumentar a programação e fazer com que, proporcionalmente, aumentando a programação, venha diminuir as repetições durante o dia da programação oficial, né? Então, eu dou essa notícia, realmente Deus foi maravilhoso conosco, porque há 20 anos atrás nós não tínhamos praticamente nenhuma tecnologia, né? Vou ter até microfone sem fio agora, irmão. Aí, ó. Só ligar o outro, né? E aí eu lembro realmente que quando eu estava ministrando as escolas ministeriais, e a primeira... 1900 e pouco. Foi acho que foi no ano de 1998, acho, por aí, 99. E nós fomos então com fitas, né? E aí estava ministrando, de repente eu vi um tlec. Aí eu parava a ministração e ia lá, virava fita. Tem irmãos que acompanharam a época aí, né? Que estão nos assistindo hoje aí, com certeza. Com certeza, grande parte dos irmãos que foram... Tá lembrado da fita, né, meu irmão? Juntamente comigo, aí, né? Que trabalharam nesse início da igreja junto, que colocaram o ombro nessa carga aí que o Senhor nos deu, né? E estão até hoje firmes na fé e na palavra junto com o Senhor. Amém, glória a Deus, nós estamos fazendo parte hoje aí, né, junto com esse corpo maravilhoso, né, esses nossos irmãos que têm acompanhado toda a programação, realmente que o Senhor abençoe grandemente, né, ricamente tu e a tua casa, em nome de Jesus, e prospere todos os teus caminhos, você que está aí se dedicando ao Senhor, né, batalhando, né, diariamente, porque na realidade, né, irmão, esse combate aí, né, esse bom combate da fé, ele é diário, ele é constante, né, a gente quer ser bem sucedido, mas para ser bem sucedido em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa buscar, né, o alimento de dia e de noite, como está lá em Josué, né. O Senhor nos incentiva a ser forte, muito forte e corajoso nessa caminhada, e eu tenho certeza, assim, que tudo o que é liberado aqui, né, pela TV Menorá, pelo Quinta ao Vivo aqui nessa programação que você tem acompanhado já nesse segundo ano, toda quinta-feira, tem sempre exortado, mas também consolado, né, lembrando de todas as promessas de Deus, todas as bem-aventuranças, né, e o Senhor nos traz uma aqui em Tiago 1:12, né, bem-aventurado o homem que suporta. Meu irmão, não é só assim, bem-aventurado, como você está acostumado a ouvir. Bem-aventurado, a gente está na igreja, está acostumado a ouvir. Mas o Senhor está dizendo para nós e para ti, para mim aqui, que bem-aventurado é muito, muito, muitíssimo feliz, né? O homem que suporta, vírgula, com perseverança.
Então, além de suportar, meu irmão, tem que perseverar. E em nenhum lugar diz que vai ser fácil e que você está aí, mas não dá para murmurar, não dá para questionar. Nada como um dia após o outro, homem interior que se renova a cada dia. Vamos confessar os pecados antes de dormir, vamos dormir e vamos acordar mansinho. Porque é isso que vai acontecer, graças a Deus, se você orar, se você entregar aos pés do Senhor, se você confessar que você não consegue, se você falar para Ele todos os seus defeitos, as suas fraquezas. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar, irmão e irmã, porque isso acontece comigo, né? Eu todo dia confesso para o Senhor, oro, e tenho sentido, né, o trabalhar do Senhor dia a dia, graças a Deus, né? E tem que ser assim, né? Porque senão ia ser só teoria, ia ser só papo furado, né? Na verdade, nós seguimos aí fazendo os grupos familiares e vamos na casa das pessoas, tem bermuda, chinela no carro, se tiver que batizar, vão batizar a qualquer momento do dia. A gente tem que estar com o coração na carteira para entregar do novo nascimento, fazer contato, né? Sempre lembrando de praticar o ID, independente se você é mestre, se você é profeta, se você é pastor, né? Nós temos que praticar esse ID, né? E isso é extremamente gratificante, porque nós compartilhamos até um outro momento com o apóstolo, de que se você está atribulado, faça mais a obra, né? Faça mais a obra, preste serviço, porque você vai estar ocupado, e mesmo você pecando, mesmo você passando por dificuldades, você murmurando, se você está fazendo, você está ocupado com as coisas do Senhor, o Senhor está te usando, porque Ele precisa de te usar como cooperador, e você vai estar sendo útil para o Senhor vai estar te dando graça naquilo que está difícil para você. Ele vai estar acrescentando aquilo que você não tem, e aquela fraqueza Deus já está superando. Então, eu tenho para testemunhar nesse momento com os irmãos aí, que é justamente o envolvimento da obra, né? Você, meu irmão, presbítero, pastor, se envolva com as coisas, né? Dessa obra que o Senhor colocou na tua mão, né? Os missionários, cada vez mais com carinho, com dedicação, nesse envolvimento, né? Na prestação do serviço, né? Porque o maior servo de todos foi Jesus, né? Esse sim, que serviu, fez, foi e não pensou o que os outros pensavam, né? Não quis roubar a glória do Pai, não quis se sentir mais que o outro. E, na verdade, hoje o Senhor é tão bom, tão misericordioso, porque Ele nos possibilita, né, irmão? Eu fico assim, eu compartilho com meus irmãos hoje, aqui contigo, meu irmão, minha irmã, né, com os nossos ouvintes, telespectadores, nossa equipe toda envolvida, né, do corpo de Cristo, os irmãos do Ministério Menorá, que têm se envolvido, porque, na realidade, é contagiante, né? O operar do espírito. Fisicamente a gente está quebrado, está cansado, tem dormido menos cada vez mais, tem trabalhado mais, tem se envolvido manhã, tarde e noite com as coisas do Senhor. Chega uma hora assim que parece que não dá mais, e na verdade aí é que dá, né? Porque daí é que o Senhor começa a fazer, e daí começa o quinto ao vivo, no meio de uma tarde, no meio de uma correria, e aí a gente para, entrega o dia para Ele, começa o dia já, e começa mais um dia, e começa mais uma quinta-feira na semana, e daqui a pouco nós estamos aqui ao vivo, né? Compartilhando com todo o planeta, nessa programação abençoada, né? E eu tenho certeza assim, irmão, vamos fazer a obra, vamos levar a boa nova, vamos salvar a gente como pescador de almas, né? Vamos deixar de lado toda o blá blá blá, né? Tudo isso que o Senhor nos trouxe hoje, que coisa importantíssima, que é essa questão toda de nós olhar para o nosso umbigo, né? E ver quanto ídolo, quanto desejo ainda almático que existe, né? Muitas vezes a pessoa está com um problema, e aí se imagina um caminhão de dinheiro chegando, uma maleta, ou um carro zero, uma Ferrari na garagem. Meus problemas estão resolvidos, né? E na verdade começa a pensar em dinheiro, começa a pensar em um monte de coisa, e é tudo ilusão, né? Porque hoje você que tem discernimento, você que é salvo, você que já sabe da verdade, isso não vai resolver mais nada, né? Isso aí, o diabo ainda nos enganava no tempo do mundo, no tempo do antes, né? No tempo do engano. E aí naquela época, né, irmão, a gente achava um monte de coisa, achava que isso ia resolver. Na verdade, resolver não vai, né? Pode até, como um remédio, né? O sintoma ali naquele momento pode até fazer de conta. Mas é que nem a depressão, o que cura é só Jesus, né? É temporário, não é eterno. Deixa aberto, irmão. Bom, eu quero agradecer aqui a participação neste quinto ao vivo, a todos vocês que nos acompanham, que prestigiam a palavra de Deus e a Cristo, que profetizo que vocês possam ter hoje ganhado muito do Espírito, e que seja de grande contribuição tudo que o Senhor dirigiu para falarmos aqui hoje. Que Deus abençoe os ouvintes da Rádio Menorá
e os telespectadores da TV Web Menorá. Eu quero deixar uma mensagem, irmãos, das cartas de Paulo, quando ele manda para Efésios, né? Então, em Efésios 5:14, ele diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Que essa mensagem possa ficar no coração de cada um e que vocês possam aprofundar. Eu gosto muito das cartas de Paulo, porque elas são muito... trazem muita informação, muito ensinamento de como nós podemos funcionar. Um beijo e até o próximo. Deus abençoe a todos. Ô, Glória, passou rápido, né? E o Senhor nos deixa mais uma palavra aqui em Tiago 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente tu e a tua casa, e que nós possamos sim estarmos divulgando, trabalhando como um corpo, nessa operação formiguinha, como o Senhor fez de casa em casa, andando, né, de uma forma simples, e divulgando, né, com telefonema, com e-mail, da nossa programação da TV Menorá, que você possa realmente estar se envolvendo com as coisas do Senhor, com a edificação do corpo, né, e que a gente possa realmente trabalhar para o Senhor, para que o Senhor possa curar a cada um de nós, a cada dia, com esse homem interior que se renova. Louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor possa realmente seguir te abençoando, e que você fique ligado então na reprise desse programa, na segunda-feira, ao meio-dia, no canal gravado da TV Menorá, na página principal do site pãodejudá.com.br. Que você divulgue a programação que está à disposição também de todos no site pãodejudá.com.br, e que você divulgue, né, como o irmão trouxe, essa programação 24 horas agora, né, e até glorifica o Senhor pelas reprises, né, porque muitas vezes, em determinados momentos, as pessoas não podem à tarde, mas podem à noite. Se não pode à noite, pode amanhã, pela manhã. Então, o Senhor sabe, né, de todas as coisas. E mais importante, o Senhor está vendo o envolvimento, né, e o coração inclinado de todos os envolvidos aí para esse processo, né, que é nosso, né, esse processo é nosso. Não é só do apóstolo, não é só do Ministério Menorá, mas é nosso, como corpo, né. Porque o Evangelho do Reino sendo pregado a todas as ações, né? Esse é o nosso trabalho, para que venha então o fim e o começo desse novo governo. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, e que você fique ligado aí, você que está ligado na rádio, a programação da Rádio Menorá segue até às 17h30, e depois segue então com a Rádio do Reino. Fique ligado na programação da TV e Rádio Menorá, operando para você melhorar.